Eu costumava pensar que o Instagram era apenas uma diversão inofensiva, um lugar para compartilhar fotos dos meus treinos, postar algumas citações motivacionais e, quem sabe, inspirar algumas pessoas a se manterem em forma. Não era algo sério e, por muito tempo, ficou assim. Mas isso foi antes daquele seguidor. Meu nome é Raquel e eu administro uma pequena conta de fitness no Instagram. Não sou uma grande influenciadora nem nada do tipo, mas construí uma base de seguidores decente, composta principalmente por pessoas que adoram fitness, nutrição e o estilo de vida saudável. Isso começou como um hobby, mas ao longo dos anos se transformou em um trabalho paralelo, e até consegui alguns clientes de treinamento pessoal por causa disso. Minha conta sempre foi um espaço positivo para mim e para meus seguidores, até que deixou de ser. Começou como qualquer outro dia, e eu havia acabado de gravar um vídeo de treino na academia SUS habituais deadlifts, agachamentos e um pouco de cardio. Editei o vídeo e o postei com uma legenda sobre manter a motivação, mesmo quando a vida fica difícil. Os likes e comentários chegaram, como de costume, muitos o ótimo trabalho e o obrigado pela motivação. Mas havia um comentário que chamou minha atenção, ótima forma, você sempre se esforça ao máximo, eu gosto disso. Naquele momento, não parecia estranho ou apenas mais um seguidor comentando no meu post. Respondi com um simples obrigada e segui com meu dia. Mal sabia eu que aquele comentário simples seria o início de algo que viraria minha vida de cabeça para baixo. Alguns dias depois, postei outro vídeo de treino. A mesma rotina, mas enquanto rolava pela lista de visualizações nos meus stories do Instagram, percebi que uma conta em particular havia assistido a todos os meus stories, não uma, nem duas, mas todos. A conta não tinha foto de perfil, nem posts, nem biografia. A princípio, não pensei nada disso, o Instagram está cheio de contas aleatórias. Mas, à medida que os dias passavam, percebi que essa conta não era apenas aleatória, mas que estava sempre lá, sendo a primeira a visualizar meus stories, não importava a hora em que eu postasse, seja de manhã, à tarde ou à noite. Foi então que comecei a me sentir incomodada. Mencionei isso à minha amiga Geis numa noite, enquanto estávamos em meu apartamento. Ela achou que eu estava exagerando. É claro que as pessoas fazem coisas estranhas online o tempo todo, Raquel, ela disse. Provavelmente é só um troll que gosta de espiar influenciadores de fitness. Ela tinha um ponto, então me disse que era nada, que eu estava sendo paranoica, mas algo sobre isso ficou comigo. Aquela sensação incômoda na minha barriga não desapareceu. Uma semana depois, recebi minha primeira mensagem direta daquela conta. Era tarde, por volta das 23 horas, e eu havia acabado de postar uma foto do meu smoothie pós-treino quando a notificação apareceu na minha tela: você é realmente dedicada, gosto disso em você. Você nunca desiste, não é? Não havia nada de abertamente estranho na mensagem, mas ela me deixou desconfortável. Hesitei antes de responder, me perguntando se deveria ignorar. Mas então pensei, em que mal poderia um simples obrigada causar? Assim, respondi rapidamente, obrigada, eu me esforço ao máximo. Grande erro. Depois disso, as mensagens começaram a chegar com mais frequência. No início, eram apenas comentários sobre meus treinos: você está ficando mais forte, eu posso notar. Aposto que você consegue levantar ainda mais se esforçar. Sua dedicação é inspiradora. Mas então, as mensagens se tornaram mais pessoais. Eu te vi usando aquela regata preta de novo hoje. Ela fica boa em você. Essa parou meu coração. Eu não havia postado nenhuma foto minha usando uma regata preta recentemente, mas havia usado uma na academia naquela manhã. Não pensei que ninguém tivesse notado, mas na verdade, nem tinha tirado uma selfie naquele dia. Minha mente começou a correr enquanto tentava entender como essa pessoa sabia o que eu estava vestindo. Seria apenas um palpite sorte ou eles estavam me observando pessoalmente? Não respondi a essa mensagem. Nos dias seguintes, me tornei hiperconsciente do meu entorno. Sempre que ia à academia, sentia como se alguém estivesse me observando. Comecei a olhar por cima do ombro, checando constantemente os espelhos, tentando ver se alguém estava prestando atenção demais.
Mas nunca havia ninguém suspeito, apenas a multidão usual de frequentadores da academia, focados em seus próprios treinos. Dizia a mim mesma que estava sendo paranoica, mas a sensação de desconforto não desaparecia. Então, numa noite, estava voltando para a casa da academia quando recebi outra mensagem: você deveria pegar um caminho diferente para casa, aquela rua está muito vazia à noite. Congelei no lugar. Olhei ao redor, procurando a rua mal iluminada por qualquer sinal de alguém me seguindo. A rua estava deserta, mas isso não me deixou mais tranquila. Acelerei o passo, praticamente correndo o resto do caminho até meu apartamento. Quando cheguei em casa, tranquei a porta atrás de mim e imediatamente bloqueei a conta. Esperava que isso fosse o fim. Não foi. Na manhã seguinte, acordei com uma nova mensagem, desta vez de uma conta diferente. Sem foto de perfil, sem biografia, apenas mais um nome de usuário aleatório. Bloquear você não vai me impedir de te ver. Uma onda nauseante me envolveu. Quantas contas essa pessoa tinha? Há quanto tempo elas estavam me observando? Queria chamar a polícia, mas o que poderia dizer? Alguém está me enviando mensagens estranhas no Instagram? Não era exatamente um crime. Mas as mensagens estavam piorando, mais pessoais, mais invasivas. Alguns dias depois, recebi a mensagem que me levou ao limite: ótima corrida esta manhã. Você está ficando mais rápida. Gosto de te ver se esforçar na trilha do parque. Eu não havia postado nada sobre minha corrida naquela manhã ou não havia compartilhado nada nos meus stories. Mas, de alguma forma, eles sabiam exatamente onde eu estava, a que horas tinha corrido e quanto tempo passei lá fora. Eles estavam me seguindo. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei verificando meu telefone, esperando que outra mensagem aparecesse. Mas a parte pior era a sensação de estar sendo observada, como se houvesse olhos em mim o tempo todo, mesmo na suposta segurança da minha própria casa. Por volta da meia-noite, estava rolando o Netflix, tentando decidir o que assistir. O brilho da tela era a única luz no quarto. Foi então que meu telefone vibrou com uma nova notificação. Olhei para a tela, era uma nova mensagem direta. Eu sei o que você está assistindo. Minha respiração parou na garganta. Não havia como alguém saber disso, e eu não havia postado nada sobre isso, nem mencionei para Geis quando falamos mais cedo. Tentei afastar o arrepio que subia pela minha coluna, dizendo a mim mesma que era apenas uma coincidência. Então, outra mensagem apareceu. Essa era pior, daquele documentário que você está assistindo, o sobre assassinos em série, não sou fã. Uma onda fria de medo percorreu meu corpo. Minha TV estava mostrando exatamente isso, um documentário sobre crimes reais que eu havia escolhido aleatoriamente por tédio. Rapidamente, peguei o controle remoto e pausei o vídeo. Senti-me exposta, vulnerável, ou alguém estava me observando, mesmo dentro da minha própria casa. Chamei Geis, minhas mãos tremendo enquanto segurava o telefone perto do ouvido. Ela atendeu no segundo toque, sua voz grogue: Raquel, o que há de errado? Ela perguntou, percebendo instantaneamente o medo na minha voz. Acabei de receber essas mensagens. Eles sabem o que estou assistindo na TV, eu sussurrei. Não postei nada. Não compartilhei isso com ninguém. A voz de Geis se tornou aguda. Raquel, escute-me. Desligue o Wi-Fi e desconecte tudo. Estou indo para aí agora. Não fique online. Corri para desconectar tudo, minha mente girando enquanto puxava o cabo do Wi-Fi da parede. Sentei-me ali, no silêncio repentino, cada pequeno ruído no apartamento agora parecia amplificado. Era como se eu pudesse sentir os olhos de alguém sobre mim, mesmo sabendo que estava sozinha. Alguns minutos depois, Geis me mandou uma mensagem: estou aqui, abre a porta. Destranquei a porta com mãos trêmulas enquanto ela entrava, seus olhos escaneando o quarto, como se esperasse encontrar alguém escondido nas sombras. Mas não havia ninguém, apenas nós duas, sozinhas no apartamento. Você precisa denunciar isso, ela disse, com um tom sério. Isso não é apenas alguém brincando com você. Eu assenti, mal conseguindo pensar com clareza.
Ela estava certa, e isso havia ido muito além de mensagens inofensivas nas redes sociais. Era pessoal agora. A polícia fez meu boletim de ocorrência naquela noite, mas não pareciam entender a gravidade da situação. Sem provas claras de invasão ou ameaças diretas, o conselho deles foi: bloqueie as contas, fique offline e tenha cuidado. Era frustrante e aterrorizante ao mesmo tempo. Eu não fazia ideia de quem estava por trás disso ou o quanto eles sabiam sobre mim. Algumas semanas depois, mudei para um novo apartamento. Geis me ajudou a escolher um lugar com mais segurança, um lugar mais seguro. Desativei minhas redes sociais, limpei meus dispositivos e tentei seguir em frente. Às vezes, ainda recebo mensagens, sempre de números desconhecidos, coisas aleatórias. Nunca respondo, mas sei que eles ainda estão assistindo, em algum lugar. Eu nunca pensei muito sobre como as redes sociais poderiam mudar a vida de alguém. Para mim, o Instagram era apenas mais uma plataforma para compartilhar minha arte, fotos das minhas pinturas, esboços e uma olhada ocasional na minha vida diária. Não era um grande problema, apenas algo que eu fazia por diversão. Mas tudo mudou quando recebi a primeira mensagem. Era uma noite típica em casa. Eu estava sentada no sofá, com a Netflix tocando ao fundo e meu gato enrolado ao meu lado, enquanto eu rolava pela minha timeline do Instagram. De repente, uma notificação apareceu: alguém havia me enviado uma mensagem. Pensei que era apenas outro seguidor perguntando sobre uma peça que eu havia postado recentemente, então a abri sem pensar duas vezes. Eu adoro seu trabalho. Você tem um estilo tão único. A maneira como você vê o mundo é especial. A mensagem parecia inocente o suficiente. Era de alguém chamado Mike, cuja foto de perfil era uma paisagem borrada e sua conta era privada. Eu não reconhecia o nome, mas achei que ele era apenas outro entusiasta da arte que havia esbarrado na minha página. Respondi com um obrigado educado e passei para outra coisa, esquecendo quase instantaneamente. Mas então as mensagens continuaram a chegar. No início, as mensagens de Mike eram amigáveis. Ele perguntou sobre minha inspiração, meu processo e as coisas que eu gostava de discutir com outros artistas. Mas, aos poucos, o tom começou a mudar. Suas perguntas se tornaram mais pessoais. Ele começou a perguntar onde eu morava, se eu trabalhava em casa e se eu gostava de pintar à noite. Você fica sozinha quando trabalha à tarde? Deve ser pacífico sem distrações. Eu adoraria ver seu estúdio um dia. Aposto que é incrível. Foi então que a inquietação começou a surgir. Suas palavras pareciam muito invasivas. Parei de responder com frequência, dando respostas curtas e evasivas. Quando o fazia, dizia a mim mesma que estava exagerando, que as pessoas são apenas curiosas às vezes, certo? Mas ainda assim, algo parecia errado, como se ele não estivesse apenas fazendo perguntas, mas tentando descobrir algo sobre mim. Uma noite, enquanto me preparava para dormir, meu telefone vibrou novamente. Espero que possamos nos encontrar pessoalmente algum dia. Eu encarei a mensagem, meu estômago se contorcendo em nó. Nós nunca havíamos discutido nos encontrar, e eu nunca havia dado a ele qualquer motivo para pensar que eu quisesse. Meu primeiro instinto foi bloqueá-lo, mas algo me impediu. E se eu estivesse sendo paranoica? E se isso fosse apenas uma tentativa estranha de conversa? Ignorei a mensagem e fui dormir. Alguns dias depois, postei uma nova pintura no Instagram. Era uma peça em que eu havia trabalhado por semanas, uma representação abstrata e sombria da solidão. Lembro de me sentir orgulhosa, animada para ver como meus seguidores reagiriam. Os comentários começaram a chegar, a maioria deles positivos. Mas então havia Mike: essa parece pessoal. Posso sentir que você está colocando sua alma nisso. Você já se sentiu como se alguém estivesse te observando enquanto trabalha? O comentário me deu uma sensação de inquietação. Eu não havia mencionado sentir que estava sendo observada na descrição da pintura. Tentei ignorar, dizendo a mim mesma que era apenas uma coincidência, que eu estava interpretando demais suas palavras. Mas as coisas só pioraram a partir daí.
Mike começou a me enviar mensagens diariamente. Se eu não respondesse, ele comentava em minhas postagens, perguntando por que eu estava ignorando. Suas mensagens se tornaram mais desesperadas, mais descontroladas. Eu pensei que tivéssemos uma conexão. Por que você não fala comigo? Eu sei que você está lendo isso. Não finja que não está. Você não pode me ignorar para sempre. Finalmente, decidi que era suficiente. Bloqueei-o, esperando que isso fosse o fim. Uma semana se passou sem incidentes, e comecei a sentir um alívio. Talvez bloquear Mike tivesse funcionado, afinal. Continuei com a minha vida, tentando esquecer as mensagens desconfortáveis e focar na minha arte novamente. Então, numa noite, enquanto rolava pelo Instagram antes de dormir, recebi outra mensagem de uma nova conta. Sem foto de perfil, sem postagens, apenas um nome de usuário que era uma sequência aleatória de números e letras. Você realmente achou que poderia me bloquear? Você não pode se livrar de mim tão facilmente. Meu coração despencou. Era Mike. Ele havia me encontrado novamente. Nem me dei ao trabalho de responder, dessa vez bloqueei a nova conta imediatamente e tentei afastar o medo. Mas, conforme os dias passavam, as mensagens continuavam. Cada vez que bloqueava uma conta, ele criava outra. Suas palavras se tornaram mais agressivas, mais ameaçadoras. Não vou a lugar nenhum. Sempre estarei aqui. Eu te vi. Eu sei onde você mora. Você acha que está segura? Mas não está. Aquela última mensagem me fez congelar. Eu encarei meu telefone, tentando processar o que havia acabado de ler. Ele tinha me visto? Ele realmente sabia onde eu morava? Minha mente correu, lembrando de momentos em que estive fora, fazendo compras ou passeando com meu cachorro. Ele havia estado lá, me observando sem que eu soubesse. De repente, o pequeno mundo seguro que eu havia construído para mim mesma parecia frágil. Verifiquei novamente se minhas portas estavam trancadas e fechei as cortinas, mas isso não me fez sentir melhor. A sensação de que Mike estava por aí não me deixava. Tentei me convencer de que ele estava apenas blefando, que não havia como ele ter me visto na vida real. Mas as mensagens continuaram a escalar. Ele começou a descrever detalhes sobre minha vida que eu não havia compartilhado online, o meu café favorito, o caminho que eu seguia para passear com meu cachorro, o parque que gostava de visitar nos fins de semana. Então, numa noite, recebi uma mensagem que destruiu qualquer ilusão de segurança que eu ainda tinha. Era uma foto. A imagem estava borrada, tirada de uma distância, mas era inconfundível, era eu. Eu estava parada em frente ao meu prédio, olhando para o meu telefone, completamente alheia ao fato de que alguém me observava. O timestamp da foto era do dia anterior. Senti como se o chão tivesse desmoronado sob meus pés. Minhas mãos tremiam enquanto eu encarava a tela, tentando compreender o que isso significava. Mike não era mais apenas um stalker aleatório da internet. Ele estava ali, no meu mundo, me observando na vida real. Chamei a polícia imediatamente, minha voz tremendo enquanto explicava a situação. Eles levaram meu relato a sério, mas eu podia ouvir a dúvida em suas vozes. Sem saber quem Mike realmente era ou onde ele morava, não havia muito que eles pudessem fazer. Disseram para eu ficar atenta, para ligar se algo mais acontecesse, mas de que adianta? Eu não fazia ideia de quem era essa pessoa ou do que ele era capaz. Tudo o que eu sabia era que ele havia ultrapassado a linha e não havia como voltar atrás. Depois daquela noite, tornei-me prisioneira da minha própria casa. Parei de ir ao parque, de visitar meu café favorito e até mesmo de passear com meu cachorro lá fora. Cada vez que saía do meu apartamento, sentia como se 1000 olhos estivessem em mim, como se Mike estivesse escondido nas sombras, esperando eu baixar a guarda. Pensei em me mudar, em desaparecer completamente, mas para onde eu iria? Como poderia escapar de alguém que já havia me encontrado uma vez e que parecia determinado a continuar me seguindo? Meus amigos tentaram me tranquilizar, mas eu podia perceber que eles não entendiam realmente. Diziam para eu bloqueá-lo novamente, para mudar meu número de telefone, para dar uma pausa nas redes sociais.
Mas nada disso importava. Mike havia cruzado da esfera digital para minha vida real, e não havia como escapar dele agora. As semanas se passaram e as mensagens continuaram, embora se tornassem menos frequentes. Comecei a me convencer de que talvez, só talvez, Mike tivesse perdido o interesse, que ele havia encontrado alguém mais para focar sua obsessão. Mas então, numa noite, enquanto estava deitada na cama, ouvi uma batida na minha porta. Era suave, quase hesitante. Sentei-me, ouvindo. Outra batida, mais forte dessa vez. Meu apartamento estava escuro, a única luz vinha do lampião da rua lá fora. Peguei meu telefone e verifiquei a hora, 3h17. Ninguém deveria estar batendo à minha porta a essa hora. Minhas mãos tremiam enquanto eu me aproximava da porta, espiando pelo olho mágico. O corredor estava vazio. Minha respiração ficou presa na minha garganta enquanto eu encarava, esperando por algo, qualquer coisa, para acontecer. Afastei-me da porta, minha mente correndo. Seria Mike? Ele finalmente decidirá me confrontar? Pensei em chamar a polícia, mas o que eu diria? Que alguém estava batendo à minha porta, mas eu não conseguia vê-lo. Então meu telefone vibrou. Era uma mensagem de uma nova conta: estou mais perto do que você pensa. Não consegui dormir naquela noite. A polícia veio na manhã seguinte, mas não encontraram sinais de arrombamento, nem evidências de que alguém estivesse do lado de fora da minha porta. Eles levaram o caso a sério, mas sem um suspeito claro, não havia muito que pudessem fazer. Me mudei algumas semanas depois para uma cidade diferente, sob um novo nome. Deletei todas as minhas contas nas redes sociais, tentando apagar cada vestígio da minha presença online. Mas mesmo agora, ainda sinto que ele está lá fora, esperando o momento certo para reaparecer. Cada vez que meu telefone vibra, cada vez que ouço uma batida na porta à noite, me pergunto: será que ele me encontrou de novo? Nunca saberei ao certo, mas uma coisa eu sei: o medo nunca realmente desaparece. Era uma vez, como muitas coisas que acontecem atualmente, um acompanhamento aleatório no Instagram. O perfil dele chamou minha atenção imediatamente. O nome dele era Jake, e sua página estava repleta de fotos de paisagens lindas, quase surreais, em campos sem fim ao pôr do sol, montanhas envoltas em névoa, lugares abandonados recuperados pela natureza. Sua biografia era simples, e perseguindo a beleza onde quer que eu a encontre. Fiquei intrigada. A fotografia sempre foi um hobby meu, mas nunca tive o olhar para isso como algumas pessoas. Jake, no entanto, parecia ter um talento especial. Suas fotos eram assombrosamente lindas e suas legendas eram sempre curtas e misteriosas, como se ele estivesse revelando apenas o suficiente para nos prender, mas nunca demais. Depois de segui-lo por alguns dias, decidi deixar um comentário em uma de suas fotos. Era uma imagem de uma casa abandonada, meio coberta por vinhas, tirada ao pôr do sol. Algo sobre aquilo era ao mesmo tempo inquietante e pacífico. Isso é incrível. Onde você tirou isso? Perguntei. Para minha surpresa, ele respondeu em minutos: me encontrei enquanto explorava alguns quilômetros fora da cidade. Estou sempre à procura de novos lugares como este. Aquela simples interação se transformou em uma conversa nas mensagens diretas. Falamos sobre fotografia, nossos lugares favoritos para fotografar e a emoção de encontrar tesouros escondidos no meio do nada. Ele era fácil de conversar, relaxado, mas com uma paixão pela aventura que me fazia sentir como se o conhecesse há anos. Logo, estávamos conversando quase diariamente. Não demorou muito para Jake sugerir que nos encontrássemos. Ele estava planejando uma viagem a um antigo moinho nos arredores da cidade, um lugar que ele tinha cobiçado por um tempo, mas que não tinha tido a chance de visitar. Hesitei em me encontrar com alguém da internet, ou não era ingênua, conhecia os riscos. Mas algo em Jake parecia seguro. Ele não era insistente ou estranho, e compartilhávamos tantos interesses em comum. Racionalizei para mim mesma: é apenas uma sessão de fotos. Eu estarei no controle e será uma chance de aprimorar minhas habilidades fotográficas. Além disso, eu sempre poderia desistir se algo parecesse errado.
Conheço um ótimo lugar, só um pouco fora da cidade. Ele me mandou uma mensagem um dia. É um antigo moinho têxtil que está abandonado há anos. Acho que seria perfeito para algumas fotos sinistras. Já fiz uma visita antes, é completamente isolado. Ninguém vai lá. O que você acha? A localização parecia ideal para a fotografia e a ideia de explorar um lugar abandonado era empolgante de uma maneira estranha. Então, apesar da sensação persistente em meu estômago, concordei. Disse a mim mesma que era apenas nervosismo. Eu andava em um marasmo ultimamente, e isso parecia a maneira perfeita de mudar as coisas. No dia do encontro, arrumei minha mochila de câmera, certifiquei-me de que meu telefone estava totalmente carregado e segui viagem. Jake me enviou as coordenadas e não estava muito longe de onde eu morava, apenas 1 hora de carro. Avisei a uma amiga para onde eu estava indo e até compartilhei a localização com ela, por segurança. A viagem foi tranquila, mas quanto mais eu ia, mais isolados os arredores se tornavam. As movimentadas ruas da cidade deram lugar a estreitas estradas rurais e logo eu estava dirigindo apenas por campos e áreas de floresta. Não havia carros, não havia pessoas, apenas eu e as estradas sinuosas se estendendo à minha frente. Verifiquei meu telefone, sem sinal. As torres de celular devem não alcançar tão longe, pensei. Estava tudo bem, poderia reconectar assim que chegasse mais perto da localização. Ainda assim, a sensação de desconforto em meu estômago cresceu. Finalmente, cheguei ao lugar que Jake havia descrito. Era, no mínimo, assustador. O moinho, agora uma ruína em decomposição do passado, estava à beira de uma pequena floresta. A maioria das janelas estava quebrada e as paredes cobertas de grafite e vinhas. O lugar todo parecia ter sido esquecido pelo mundo. Estacionei meu carro e esperei por Jake. Ele ainda não havia chegado, o que me deu tempo para absorver meu entorno. O silêncio era opressivo e não havia pássaros, não havia vento, apenas o suave zumbido do motor do carro enquanto esfriava. Senti-me exposta, parada ali sozinha, mas me disse que estava exagerando. Jake chegaria a qualquer minuto. 10 minutos se passaram, depois 15. Eu estava começando a ficar um pouco ansiosa quando, finalmente, avistei um carro se aproximando à distância. Era um sedã velho e batido, aquele tipo de carro que parece ter visto dias melhores, mas ainda funciona bem. Jake saiu do carro acenando enquanto se aproximava. Desculpe o atraso, ele gritou, correndo em minha direção. Ele parecia como nas fotos, um pouco descuidado, alto e com um sorriso amigável, mas algo estava off. Perto dele, seu comportamento era diferente do que eu imaginara. Ele estava relaxado demais, quase arrogante, como se soubesse algo que eu não sabia. Fizemos uma conversa trivial por alguns minutos, ele perguntou sobre minha viagem, minha câmera e o tipo de fotos que eu queria tirar, mas algo em seu tom me incomodava. Era familiar demais, casual demais, como se estivesse avaliando-me de uma maneira que eu não conseguia identificar claramente. Jake liderou o caminho para dentro do moinho, e o interior era ainda mais assustador do que eu havia imaginado. Os pisos rangiam sob os pés, e o ar estava denso com o cheiro de mofo e ferrugem. Máquinas quebradas estavam espalhadas por todo o lugar, e feixes de luz filtravam-se pelas janelas quebradas. Começamos a tirar fotos, por um tempo, tudo parecia normal. Mas, à medida que nos aprofundávamos no moinho, a sensação de isolamento crescia. Não havia casas por perto, nem sinais de vida, apenas eu e Jake sozinhos neste edifício em decomposição. Foi então que o primeiro sinal real de alerta me atingiu. Estávamos preparando uma foto quando percebi algo estranho, Jake não estava tirando fotos. A câmera dele estava fora, é verdade, mas ele não a usava. Em vez disso, ele continuava olhando para mim, observando cada um dos meus movimentos. O jeito como ele me encarava fazia minha pele arrepiar. Está tudo bem? Eu perguntei, forçando uma risada para aliviar o clima. Sim, apenas pensando na próxima foto, ele respondeu, mas seu tom era frio e vazio. Algo mudou no ar, meu instinto gritava que havia algo errado. Eu precisava sair dali. Tentei me manter calma, mantendo a conversa,
como se nada estivesse me incomodando, mas por dentro minha mente estava a mil. Percebi quão vulnerável eu estava, e não havia sinal de celular, nenhum jeito de pedir ajuda se as coisas dessem errado, e Jake não era mais o cara descontraído de nossas conversas, ele era um estranho, um perigoso, talvez. Talvez devêssemos encerrar logo, eu disse, tentando manter a voz firme. Não quero perder a luz do dia na volta. O sorriso de Jake não alcançou seus olhos. Qual é a pressa? Temos todo o tempo do mundo. Foi então que percebi que precisava sair imediatamente. Fiz uma desculpa sobre precisar verificar meu carro e comecei a caminhar de volta em direção à entrada. Tive que lutar contra o impulso de correr. Jake me seguiu de perto. Quando cheguei à porta, olhei para trás. Jake estava ali, me observando com aquele mesmo sorriso inquietante. Você não vai embora ainda, ele disse, com a voz baixa e fria. O pânico tomou conta de mim. Eu saí correndo, não me importava se parecia óbvio. Eu só precisava chegar ao meu carro. Ouvi-o gritar atrás de mim. Meu carro estava à vista, e eu procurei as chaves, rezando para que pudesse entrar antes que ele me alcançasse. Sentia que ele estava se aproximando. Saltei para dentro do carro, trancando as portas justo quando Jake chegou à janela. Ele bateu as mãos contra o vidro, o rosto retorcido de raiva. Você está cometendo um erro, ele rosnou, mas não me importei. Coloquei o carro em movimento e acelerei. Continuei dirigindo até estar a quilômetros de distância, de volta onde tinha sinal de celular. Liguei para minha amiga, minhas mãos tremendo enquanto tentava explicar o que acabará de acontecer. Ela me disse para ir direto à polícia, e eu fui. Eles anotaram meu depoimento, mas não havia muito que pudessem fazer. Jake havia usado um nome falso, e seu perfil foi excluído antes que eles conseguissem rastreá-lo. Até hoje, não sei quem ele realmente era ou o que ele planejava, mas sei de uma coisa, e tive sorte de sair de lá. O pensamento de que ele ainda está por aí, esperando sua próxima vítima, não me deixa em paz. Agora, toda vez que entro no Instagram, me pergunto quem está por trás da tela. É difícil admitir, mas eu sempre fui o tipo de pessoa que se apega emocionalmente com muita facilidade, especialmente online. As redes sociais tornam isso tão simples, é tão fácil conectar-se com as pessoas, e às vezes, essas conexões parecem mais reais do que qualquer coisa acontecendo no mundo exterior. Foi assim que tudo começou com esta garota, a quem chamarei de Lily, para preservar sua privacidade. O perfil dela apareceu no meu Instagram uma noite, enquanto eu rolava sem pensar pelos reels. Ela não estava me seguindo, mas tínhamos alguns seguidores em comum, então cliquei por curiosidade. As fotos dela eram lindas, com aquela vibe clássica de influenciadora do Instagram. Ela tinha um estilo despreocupado, o tipo de pessoa que parecia tão confortável usando botas de trilha em uma montanha quanto em um brunch de alto padrão na cidade. Mas seu sorriso foi o que realmente me prendeu, genuíno, sem filtro, aquele tipo de sorriso que fazia você sentir que ela poderia estar sentada ao seu lado, compartilhando uma piada que apenas vocês dois entenderiam. Pensei em segui-la imediatamente, mas algo me deteve. Não queria parecer apenas mais um cara aleatório entrando em seus demais. Então, esperei, segui suas postagens, admirando-a à distância. Então, um dia, do nada, ela me seguiu de volta. Foi surreal. Eu não era um ninguém, mas também não era exatamente popular. Meu Instagram era composto principalmente por fotos do meu cachorro, algumas fotos aleatórias da natureza e uma ou outra postagem dos meus amigos e eu nos divertindo. Não fazia ideia do porquê alguém como Lily me seguiria, mas não ia questionar isso. No dia em que ela fez isso, senti uma estranha empolgação, como se talvez houvesse algo especial em mim que ela tivesse notado. Alguns dias após ela me seguir, recebi uma mensagem direta: "Oi, Alex. Adoro seu cachorro. Qual é o nome dele?" Lembro que me senti como se tivesse ganhado na loteria. Respondi imediatamente, dizendo que meu cachorro se chamava Rock e que ele era o melhor companheiro de trilha que eu poderia pedir. Ela respondeu rapidamente,
perguntando sobre nossas trilhas favoritas, com que frequência saíamos, e antes que eu percebesse, estávamos conversando todos os dias. Lily não era apenas fácil de conversar, ela era perfeita. Tínhamos tanto em comum que parecia que eu estava conversando com alguém que fazia parte da minha vida há anos. Nos conectamos por nosso amor compartilhado pela natureza, nossa fascinação por filmes antigos e até mesmo nossa paixão por reality shows de qualidade duvidosa. Havia algo sobre ela que parecia certo. Comecei a esperar ansiosamente por suas mensagens, elas faziam a monotonia do meu dia desaparecer, como se ela fosse o único ponto brilhante em uma rotina de outra forma entediante. Quanto mais conversávamos, mais comecei a imaginar como seria encontrá-la pessoalmente. Eu nem a havia visto fora das histórias do Instagram, mas sentia que já a conhecia. Demorou algumas semanas para eu reunir coragem para perguntar se ela queria se encontrar. Havíamos falado sobre nossas cafeterias favoritas e eu sugeri casualmente que deveríamos tomar um café juntos um dia. Por um momento, arrependi-me de ter enviado a mensagem. E se ela pensasse que eu estava indo com muita sede ao pote? Para meu alívio, ela respondeu com um emoji de coração e um simples "o eu adoraria". Fiquei nas nuvens por dias e não conseguia pensar em mais nada. Fiz planos provisórios para nos encontrarmos em uma pequena cafeteria no centro da cidade e até comprei uma nova camisa para a ocasião. Mas, conforme o dia se aproximava, Lily me mandou uma mensagem pedindo desculpas. Oi, sinto muito, mas algo surgiu no trabalho. Podemos remarcar? Fiquei desapontado, mas não deixei isso me afetar. Remarcamos para o fim de semana seguinte, mas então, mais uma vez, ela cancelou em cima da hora. Desta vez, foi por causa de uma emergência familiar. Ela sempre se apressava em pedir desculpas, rápida em prometer que realmente queria me encontrar, mas que não era o momento certo. Na terceira vez que ela cancelou, aquela vozinha incômoda na parte de trás da minha cabeça começou a se manifestar, algo não estava certo. Mas eu ignorei, convencendo-me de que estava superanalisando as coisas, as pessoas ficam ocupadas, imprevistos acontecem. Mesmo assim, uma parte de mim se perguntava por que ela não havia postado nada em suas histórias durante essas supostas emergências. Verifiquei sua conta depois que ela cancelou, mas não havia menção de trabalho, família ou qualquer coisa fora do comum, apenas as fotos usuais, dela caminhando, almoçando, aproveitando a vida, como se nada estivesse errado. Não sei por que fiz isso, talvez fosse curiosidade ou talvez aquela suspeita crescente que havia se instalado em meu estômago, mas uma noite, enquanto estava deitado na cama, tirei uma captura de tela de uma de suas fotos e fiz uma pesquisa reversa de imagens. O que encontrei me paralisou. A foto não era dela, era uma imagem de banco, uma modelo profissional sorrindo radiante em um campo de flores silvestres. A foto havia sido usada em vários sites, nenhum dos quais tinha algo a ver com Lily. Enquanto olhava os resultados, uma sensação de nojo se espalhou por todo o meu corpo. Eu não queria acreditar naquilo, não queria aceitar que a garota com quem eu vinha conversando há semanas, a garota com quem eu pensava ter feito uma conexão, não era real. Tentei me convencer de que era um erro, que talvez ela tivesse apenas usado a foto como um marcador ou algo assim, mas, lá no fundo, eu sabia a verdade, Lily não era quem dizia ser. Não a confrontei imediatamente. Passei os dias seguintes obsessivamente revisando seu perfil, procurando mais inconsistências. Fiz uma pesquisa reversa de mais fotos dela e, com certeza, cada uma retornou como uma imagem de banco ou uma foto roubada de outra conta. Tudo o que eu pensava saber sobre ela era uma mentira. Quando finalmente a confrontei, não segurei as palavras. "Quem é você?", digitei furiosamente. "Eu sei que essas fotos não são suas. Por que você mentiu para mim?" A mensagem ficou não lida por horas, e comecei a pensar que ela me havia bloqueado. Eu olhei para a tela, esperando algum tipo de resposta. Então, justo quando estava prestes a desistir, uma nova mensagem apareceu. "Eu não menti para você, Alex. Não sobre as coisas que importam." Fiquei olhando para a mensagem, minhas mãos tremendo. O que isso até mesmo significava? Ela continuou digitando antes que eu pudesse responder. "Sinto muito pelas fotos, mas todo o resto é real. Nossa conexão é real."
Por favor, não me feche agora. Eu queria acreditar nela, queria me apegar à ideia de que, apesar de tudo, ainda havia algo genuíno entre nós. Mas como eu poderia confiar em qualquer coisa que ela dissesse? Minha mente corria enquanto eu pensava em todas as vezes em que ela havia cancelado, todas as desculpas que ela havia dado. Se ela estava mentindo sobre quem era, o que mais ela estava escondendo? Não respondi, em vez disso, a bloqueei. Nos dias seguintes, tentei esquecer sobre Lily, tentei seguir em frente com a minha vida, mas algo me dizia que ela não havia partido de verdade. Era como se ela tivesse se enraizado em meu cérebro e, não importava o quanto eu tentasse, eu não conseguia tirá-la de lá. Uma semana depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido: "Você não deveria ter me bloqueado." Meu coração parou. Eu olhei para o texto, minha mente correndo. Como ela havia conseguido meu número? Eu não o havia dado a ela e, até onde eu sabia, não havia como ela me contatar fora do Instagram. "Quem é você?" eu respondi, mesmo já sabendo a resposta. Sua resposta foi imediata: "Você sabe quem eu sou." Uma forte onda de náusea me dominou. Como isso tinha acontecido? Como eu deixei alguém como ela entrar na minha vida? Eu não fazia ideia de quem ela era, onde morava ou do que era capaz. As mensagens continuaram chegando, dia após dia. Ela me enviou textos alternando entre desculpas e raiva. Em um minuto, ela estava implorando para eu dar a ela mais uma chance, ou no próximo, ela estava ameaçando aparecer em meu apartamento. Era uma noite de sábado, eu estava fora com alguns amigos tentando me distrair do pesadelo que havia se tornado minha vida. Eu não contei a ninguém sobre Lily ou quem quer que ela realmente fosse, porque não queria que pensassem que eu era estúpido por ter caído em suas mentiras. Quando cheguei em casa naquela noite, meu telefone vibrou novamente, olhei para fora. Senti um frio na espinha. Lentamente, fui até minha janela e puxei a cortina para o lado. Meu apartamento estava no segundo andar e, do meu ponto de vista, eu poderia ver a rua abaixo. Lá, parada sob o poste de luz, estava uma figura. Eu não conseguia distinguir nenhum detalhe, mas ela estava olhando para cima, em direção à minha janela, imóvel. Minhas mãos tremiam enquanto eu deixava a cortina cair e me afastava, meu coração disparado no peito. Outra mensagem chegou: "Deixe-me entrar, Alex. Eu só quero conversar." Eu não respondi. Não pude. Peguei meu telefone e liguei para a polícia, explicando a situação. Eles chegaram em poucos minutos, mas, quando chegaram, a figura já tinha desaparecido. Eles vasculharam a área, mas não havia sinal da figura. Mudei meu número de telefone, excluí todas as minhas contas de redes sociais. As mensagens pararam depois disso, mas, de vez em quando, ainda sinto que alguém me observando. Eu ainda não sei quem estava por trás do perfil de Lily ou o que eles queriam de mim. Talvez fosse apenas uma brincadeira cruel ou talvez algo mais sombrio. Tudo o que sei é que nunca mais olharei para as redes sociais da mesma forma.